O que um cego de visão pode nos ensinar hoje como largar e viver sem a dependência emocional? Seja muito bem-vindo ao nosso quinto dia desse propósito, uma libertação na nossa área emocional. Por que nós estamos fazendo 7 dias dessa sequência, dessa série, dessa libertação? Porque nós sabemos, ou nós deveríamos saber, que a área emocional, ela precisa de a consciência de que eu preciso de uma cura, para depois eu solicitar essa cura e já viver recebendo toda essa liberdade que nós temos em Cristo. Libertação, liberdade. Eu saí de um cativeiro, saí daquilo que estava me amarrando de prosseguir a liberdade que tanto o Senhor diz que nós iríamos ter. Então, hoje nós vamos aprender como o cego Bartimeu, como que nós vamos sair desta dependência emocional problemática que nos paralisa, que nos leva cada dia mais para o cativeiro, para essa escuridão, onde a gente deixa de enxergar a luz e vivemos sempre à mercê daquilo que é nos oferecido. E não eu ir atrás daquilo que eu preciso, e sim ficar mendigando emoções de outras pessoas, mendigando atenção, mendigando coisas que eu não deveria estar fazendo. E tantas outras vezes também, tendo que me vitimizar para não viver coisas boas, porque eu dei ouvidos a muitas outras pessoas dizendo que eu não poderia viver aquilo. Então vamos lá, né? A palavra de hoje, para nos despertar mais um dia, está em Marcos 10:46, a cura do cego Bartimeu. Eu vou ler primeiro com vocês aqui, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu vou ler com vocês e depois eu vou debulhar um pouquinho essas palavras, trazendo para a nossa realidade aqui da dependência emocional. Então eu vou começar aqui lendo com vocês. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, ânimo, homem, levanta-te. Ele te chama. O pessoal foi falar com o cego. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Rabone significa mestre, nessa linguagem deles. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Eu sei que ler isso daqui a gente lê, a gente relê, né? Muitas vezes, já li, já ouvi. Sim, mas hoje eu te convido a entrar um pouquinho mais fundo nessa mensagem, porque a gente tem essa tendência de ler as coisas para abastecer intelecto. Eu sempre vou dizer isso. Já disse, vou dizer, vou redizer várias vezes. A gente quer sempre ler para abastecer intelecto, para quando alguém falar que eu sei, eu já li, eu sei, fica lá em tal versículo e tal, né? Mas eu te convido hoje a se desfaça um pouquinho. Se desfaça um pouquinho de toda essa intelectualidade aí, que
O importante não é a gente saber da história, é saber como ela se aplica, como ela vai se aplicar na minha vida. Porque tudo que está aqui é um testemunho para apontar a direção. A Bíblia é um manual de vida, de como você deve viver melhor a cada dia. Só que a gente abandona esse manual, tem ele como intelecto, né, que eu sei, tudo mais, mas a gente não aplica na nossa própria vida. A gente sempre lê pensando, tal pessoa tinha que ouvir isso. Nossa, tal pessoa tá passando por... Nossa... Ai, aquela pessoa deveria estar ouvindo isso? Aí lê, essa pessoa aqui aí já lê pensando, para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou explicar isso aqui? Mas hoje é diferente. Hoje eu te convido a se colocar no teu lugar e entender que o que eu estou falando aqui é para você, não é para sua mãe, nem para seu pai, nem para seu irmão, nem para sua prima, nem para sua tia, nem para aquela pessoa que você encontrou ontem, nem para sua amiga. Hoje é direcionado para você. Então, fique tranquila e que cada palavra que for explicada aqui reverbere no teu coração e seja plantado como uma semente fértil em terra fértil, para que dê muitos e muitos e muitos frutos maravilhosos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse texto, né? Como que isso ocorre? Porque me chamou um pouco a atenção que nada na Bíblia, nada aqui que a gente vai ler, ocorre por acaso. Nada por acaso. Uma vírgula, uma coisinha que tem aqui, você não pode passar correndo. Você não pode passar correndo. E aonde eu não passei correndo? Na hora que falou, ele jogou a capa. Ele jogou a sua capa. Eu falei, nossa, mas por que enfatizaram isso aqui? Tem alguma importância, porque antes a gente lê, né? A gente vai lendo e atropela tudo e quer saber só do milagre lá no final, né? Atropela toda a história. Foi curado, que legal, foi curado. Ah, mas como aqui a gente não é nenhum fariseu, como aqui nós queremos também conhecer esse Deus, como ele faz, a gente não vai atropelar nada, a gente vai entender direitinho o porquê a história foi narrada desta forma e não só falou. Jesus passou e lá e curou. Né? A gente às vezes vai contar uma história e a gente pula tudo, porque não tem importância, não é mesmo? A gente pula, fala, não, isso aqui não tem importância, então deixa eu já resumir para você. Eu fui lá e cheguei no serviço, aí depois fiquei com muita dor de cabeça, aí eu fui embora. Ah, tá, mas e aí, o que aconteceu? Não precisa, não tem importância. Então, quando a gente não fala, é porque não tem importância, mas quando tá falado, todo detalhe tem muita importância. Todo detalhe tem uma riqueza de detalhes, cada vez que você se aprofunda nos detalhes, você vive a história, você se coloca na história, você sente a dor daquela pessoa que estava ali, você vai entender muita coisa a mais, você vai estar num nível muito maior do que você acha que você estava. Então, sempre que quando você for pegar uma história, você for ler ela, se coloque dentro da história. Porque um milagre acontece quando a gente faz isso. Quando a gente vai ler e sente aquilo ali. A gente tem que sentir aquilo que está falando. E não só... Acabei. Ai, falaram que tem que ler um versículo por dia, já fui. Ai, graças a Deus. Agora já posso ir. Não é mesmo? Então, o que esse cego poderia me ensinar? Que esse cego vai falar, Cleide, de dependência emocional. A dependência emocional tem a ver com a minha identidade, não tem? Eu preciso abandonar algumas coisas para eu viver minha identidade. Até ontem eu estava trazendo coisas, palavras e ensinamentos para que você reconheça que você tem um problema. Porque se você não reconhecer, não vai adiantar. Quando Jesus te perguntar o que quer que ele te faça, o que você quer, o que você gostaria? Nada não, tô bem, tranquila, menina. Nossa, vivendo feliz da vida, assim a gente mostra para todo mundo, né? Mas para Jesus não, tá, gente? Para Jesus a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode ocultar, a gente não pode ficar fingindo que tá bem, a gente não pode, sabe? Mas isso tem uma explicação. Por que a gente tem medo e vergonha, não sei, a gente tem essa questão de
Mesmo diante de Jesus, a gente não consegue falar muitas coisas. A pessoa vai para uma terapia e não consegue falar. Senta sozinho, então, lá, com Jesus lá, no seu cantinho, no seu quarto, e fale com ele, converse com ele. Você também não consegue. Eu também não conseguia, até conseguir desabrochar nessa parte aí de falar, de botar para fora mesmo tudo que a gente sente, é um negocinho ali, um tempinho que a gente leva para aprender isso, tá? Até mesmo sozinho, a gente não consegue às vezes verbalizar a dor. A gente não consegue. Isso acontece, tá? Isso acontece, não é só com você não. E aí eu entendi aqui também, nesse texto, nesse trecho, nessa história, o porquê também que a gente passa por isso, que a gente não consegue muitas vezes verbalizar a dor. A gente esconde, esconde, esconde. E por isso que a gente não se liberta para viver realmente o novo, para viver realmente aquela nova história maravilhosa que Deus tem para nós. O nome Bartimeu, ele significa filho de alguém honrado. Bartimeu significa filho de alguém honrado. E é muito contraditório, né? Que o meu nome significa filho de alguém honrado e eu estou mendigando nas cidades. Ele estava mendigando na cidade. Jericó era uma cidade muito rica, era uma cidade onde as pessoas passavam para ir para Jerusalém, para evitar Samaria, né? A gente já sabe que todo judeu ali, toda a linhagem ali de Jesus, eles evitavam passar por Samaria. E eles tinham que passar por Jericó para evitar Samaria, para chegar a Jerusalém. Para essa caminhada que eles faziam todos os anos. Então, Jesus também iria passar por Jericó. E Jericó é uma cidade muito rica, muito movimentada por conta disso. E na entrada, nos portões da cidade, ali nas margens, ficavam os mendigos, os cegos, principalmente, os paralíticos, os que não conseguiam andar. Todos aqueles que não conseguiam viver de trabalho, de trabalhar, ficavam ali mendigando. Por quê? A lei, né, a lei judaica que nós trazemos hoje como princípio, eles tinham que ofertar, que dar esmolas para os mendigos, para aquelas pessoas necessitadas. A Bíblia nos ensina isso, né? Que nós precisamos ajudar os necessitados. E para eles era muito mais forte ainda. É uma lei, eu preciso fazer. Então, lá funcionava muito bem, muito melhor que hoje em dia. Aquelas pessoas que não têm condição de trabalho, aqueles que têm, precisa ajudar essas pessoas que mendiga, que está extrema necessidade, vulnerabilidade, que não tem como se sustentar do seu próprio suor, do seu próprio trabalho. Então, sim, nós precisamos ajudar essas pessoas. Então, ele estava ali no seu posto de trabalho, que era praticamente um trabalho, porque ele tinha que ficar às margens ali da cidade, para quando as comitivas passavam para ir para Jerusalém, todos eram, né, filhos de Deus, então tinha que cumprir a lei ali, aqueles que passavam por ali para ir para Jerusalém. Então eles automaticamente, consequentemente, tinham que dar esmolas, então eles já ficavam ali esperando o pão de cada dia que eles iam receber. Eles ficavam ali sentados, eram marginalizados, eram pessoas que não eram vistas, eram pessoas que tentavam esconder a todo custo, né? Porque era feio. Então vamos esconder porque é feio, né? A cidade é tão bonita. Eles ficavam escondidos mesmo. Por isso que hoje nós chamamos de pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que ficam escondidas, ficam à margem, não está dentro da cidade, mas também não está no deserto. Elas estão à margem de tudo ali, escondidas de tudo, do olhar das pessoas. Essas são as pessoas marginalizadas, que muitas vezes nós precisaríamos olhar, mas a gente não olha, a gente quer fingir que nem está vendo porque é feio. Passando por tudo isso, a pobreza e essa necessidade que ele teve, essa cegueira que ele teve, escondeu, abafou esse nome dele, que é filho de alguém honrado. Assim também acontece com a gente. Tudo que nós
passamos, que nós nascemos às vezes com algo, ou que a gente passou na nossa infância, cresceu, abafou a nossa verdadeira identidade. Quem eu sou filha, de quem eu sou filha. Eu acabei esquecendo de quem eu sou filha, porque olha a minha vida que eu estou vivendo. Eu estou mendigando coisas, mendigando emoções, o tempo todo precisando de que alguém afague algo em mim, porque eu esqueci quem verdadeiramente é o meu pai e o nome que eu carrego e precisa ser honrado. E a multidão, essa multidão que andava com Jesus, ele estava passando, vinha uma multidão junto dele, Bartimeu à beira ali no cantinho. E o Jesus passava com aquela multidão. E a multidão servia como barreira, como uma barreira para que quem estivesse do lado de fora, Jesus nem sequer ouviria, nem sequer chegaria até Jesus. Então aquelas pessoas que estavam à margem, Bartimeu, era como se a multidão fosse um obstáculo para ele não chegar até Jesus. A multidão era um obstáculo, então ele viu que Jesus estava vindo, ele reconheceu que Jesus ia passar ali e ele começou a gritar. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Coisa que a própria multidão não sabia ou não queria falar. Aquele homem que era cego sabia muito bem quem era Jesus. Muitas vezes a gente vai julgar pessoas que parecem ser cega, mas ela conhece verdadeiramente aquele que pode curá-la. E em contrapartida vai ter outras que estão andando com Jesus, mas muitas vezes não sabe literalmente quem ele é. Tá só andando, tá só ali na manada, tá só indo junto, tá só caminhando, tá indo aquele monte ali, ó, junto dele, né? Aquela comitiva. Mas por incrivelmente, aqui já apontava um ensinamento que muitas vezes a gente vai andar com Jesus, caminhar com ele, mas não vai saber verdadeiramente quem ele é. E o cego que estava lá na margem jogado, que nem estava andando junto, ele já reconheceu rapidamente, filho de Davi. Filho de Davi. Para dizer que ele sabia da linhagem dele, sabia o que ele estava fazendo aqui. E após isso, Jesus ouve, porque ele insistiu em gritar, não adianta, as pessoas vão tentar nos calar. Elas vão tentar nos calar, vai dizer, não, vai incomodar Jesus, fica quieto, cala a boca, fica quieto, não fica, vai incomodar, vai atrapalhar. Olha só Jesus, para você ver também a importância de Jesus, né? A importância dele passando ali, ele passando com aquela comitiva, que ninguém deixava ninguém nem incomodar ele. Para quem acha que Jesus era muito pouquinha coisa. Ah, Jesus era né? Não, gente, ele era muito importante. Ele andava de comitiva, era algo assim grandioso, grandioso. E muitas vezes a multidão limitava as pessoas para nem chegar perto dele, de tão importante que ele estava sendo ali naquele momento. E com isso, ele gritava. O Bartimeu gritava. Ele gritava, ele gritava, ele gritava. Ele não desistiu daquilo que ele queria. Ele não desistiu daquilo que ele queria. Até que Jesus ouviu e falou, mande chamá-lo, traga até aqui. E aí, chegando lá, falaram com ele, levanta, ele está te chamando. Aí o que acontece? Ele joga a sua capa. Isso me chamou a atenção. E sabe o que significa a capa? Em todo aquele contexto, a capa ela mostrava a minha identidade. A capa mostrava de quem eu era pertencente, a tribo que eu era pertencente, da onde eu era. Então a capa era a identidade das pessoas. E os mendigos usavam uma capa diferenciada. Era como se fosse uma licença para eu mendigar. Então eu tinha que ter aquele exato tipo de capa para que eu tivesse essa licença para estar mendigando ali e recebendo as esmolas. Então olha só, além dela ela era tudo que Bartimeu tinha, era
a coberta, era o travesseiro, era o que protegia do frio, do calor, era tudo que ele tinha, era a capa. E o que ele faz quando ele encontra Jesus? Ele joga a capa para lá. A gente até imagina, é para ele correr melhor. É para ele correr melhor, mas a capa simbolizava quem ele era. A capa era uma capa de mendigo. Quando ele vê Jesus, ele fala: não preciso de mais nada disso. Jesus nem fez nada. A capa era muito mais além do que uma simples capa. A capa representava a identidade. E antes mesmo dele chegar até Jesus, antes mesmo, ele já lançou tudo que ele era para trás. Falou: eu não quero mais nada, eu não quero depender mais disso. Se ele não ficasse com a capa, ele não tinha essa licença para mendigar, para viver de esmola. Mas quando ele encontra Jesus, ele olha e fala: eu não vou precisar mais disso, eu não preciso mais de mendigar, eu não vou mais viver de esmola, eu não vou mais viver disso daqui. Eu largo tudo para trás para viver e andar com ele. Só que, gente, ele não sabia o que ia acontecer, ele estava cego. E ele já jogou a capa para trás, ele já deixou o passado para trás. Eu deixo tudo aquilo que falaram que eu sou para trás, tudo aquilo que falaram de mim, tudo aquela necessidade que eu tinha de viver de esmolas, de migalhas. E o que a gente aprende aqui? Quando você encontra verdadeiramente, e você entende que Jesus é o filho de Davi, você lança fora tudo aquilo que estava te prendendo, tudo aquilo que você estava mendigando. Você não tem necessidade disso. Você esqueceu apenas de quem você é filho e do nome que você carrega. Só que chegou o momento de você largar essa sua capa da dependência emocional para lá, antes mesmo de chegar face a face com Jesus. Você já tem a certeza que Ele já fez o melhor pela tua vida. Ele já te livrou de todas as amarras do inimigo. Ele vai te fazer muito melhor do que aquilo que você era. Só que muitas vezes a gente se prende ao que eu tenho agora, me vitimizando com o que eu tenho agora. É isso mesmo, não tem jeito, não vai ter mais jeito para minha vida, é isso mesmo que eu tenho que viver, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu me vitimizo aqui e eu acho que vou ficar cego o resto da minha vida e eu vou precisar disso o resto da minha vida. Você pode também estar até mesmo andando na comitiva, porém você não tem a certeza de que Jesus é o filho de Davi e por isso que você não consegue nem falar e nem pedir nada. Todas essas pessoas aqui que tentaram calar ele, todas as pessoas que nós temos na nossa vida, que nos impede de viver o nosso chamado, os propósitos de Deus para a nossa vida, coisas maravilhosas que nós temos para viver com Deus. Essas pessoas são a barreira para que a gente não chegue até quem está no centro da comitiva. Elas não querem, elas falam que a gente vai incomodar. Aí a gente introniza isso no nosso coração e pensa: não, eu não vou incomodar Deus, não vou incomodar Jesus com isso não. É muito pouco, é muita coisa pouca, eu não vou incomodar. Você sabe o que é você abandonar a única segurança que você tem, o único trabalho que você tem? Você abandonar. Aqui, ele escolheu abandonar. Não foi alguém que foi lá e tirou ele. Aqui foi Bartimeu que escolheu abandonar tudo que ele tinha, a segurança, o conforto de estar ali recebendo esmola sem fazer nada. Ele escolheu, ninguém pegou na mãozinha dele e levou ele até Jesus, não. Ele escolheu abandonar. Ele teve essa escolha, ele sabia que tinha uma vida muito melhor para viver do que de migalhas, do que de ficar vivendo de favor, do que colocarem uma identidade em mim. Escolheram colocar uma identidade em mim, mas eu não escolho mais viver assim. Eu tenho algo muito melhor para viver. Eu não vou viver mais de migalhas emocionais, eu não vou viver mais de migalhas do que as pessoas querem me oferecer. Eu decido viver
aquilo que Deus tem para minha vida e não aquilo que pessoas estão me prendendo há muito tempo. A minha dependência de coisas, de pessoas, de tantas coisas que eu nem posso imaginar que você possa ser dependente. Mas isso não é a tua verdadeira identidade. Isso não é quem verdadeiramente você é. Você precisa lançar a capa que colocaram em você. Tire os rótulos, os títulos que te deram, porque a gente aceita muitas vezes. Colocam na gente aqui uma correntinha escrito um problema que eu tenho, e eu aceito aquilo ali, e tenho até orgulho de ficar falando, né? Eu tenho até orgulho de falar, eu tenho tal coisa, eu tenho tal problema, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que, tenho síndrome de borderline, eu tenho, enche a boca para falar o problema que tem, enche a boca para justificar, para se vitimizar o porquê você não está fazendo outra coisa melhor, o porquê que você não segue, o porquê que você não deixa isso, o porquê que você não deixa aquilo, para se vitimizar, mas a escolha é sua. Se ninguém ainda te falou, se ninguém teve coragem para te falar, a escolha é sua. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer você obrigatoriamente acreditar em quem é filho de Davi. Você vai ter que ter essa intimidade, você vai ter que querer saber. Eu não tenho como pegar isso, embolar um pacote e colocar dentro de você, a não ser que você queira. Você pode pagar 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de reais para receber uma cura, mas sem fé você não vai recebê-la. Porque Jesus disse aqui, ele disse aqui, ó, vai em frente, a tua fé te salvou. Ele diz curou? Não, ele diz salvou. Salvou do cativeiro. Quando você sai do cativeiro, você consequentemente é curado, porque ninguém que sai do cativeiro e vai para a luz e vai viver em algo bom, em algo perfeito, em algo bom, agradável, perfeito, não tem como ficar com problemas no corpo, doenças. Aonde o fogo entra, essa luz entra, a enfermidade sai. Ela tem que sair, ela é ordenada a sair, ela não tem capacidade de ficar. Assim também é com a tua alma. A partir do momento que você vive essa intimidade com Deus, essa intimidade com a palavra dele, aquilo que a gente repete, a gente se torna. Aquilo que a gente adora, a gente se torna. Aquilo que a gente cultua, a gente se torna. Por que que aí fora estão falando tanto em alguns tipos de música, querendo entronizar outras coisas nas escolas? Por quê? Porque se eu não tiver acesso, eu não me torno aqui. Então eu preciso fazer que essas crianças tenham acesso a isso. Que se elas não tiverem acesso, não tem como elas mudarem o caminho. Então eu preciso forçar que elas vejam todos os caminhos. Eu preciso forçar que elas vejam tudo aquilo que existe, porque quanto mais elas ouvirem isso, mais elas vão vir para esse lado. Assim também acontece com as músicas que a gente ouve, quanto mais a gente ouve, mais aquelas coisas, eu repito, eu estou profetizando na minha vida. Então tudo que você fala, que você ouve e você repete, você profetiza. Então preste atenção nas músicas que você vem cantando, que você vem... Você está cultuando alguma coisa. Ou você está louvando a Deus, ou você está louvando outra coisa. É impossível falar que você está sendo neutro. Que você está... Não, mas não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Então, ouve, escuta a letra e fala. Bom, Deus é perfeito, lindo, maravilhoso. Será que ele fez isso daqui? Não. Então, não vou também me meter nisso. Porque eu tô profetizando sobre a minha vida. Aí você começa a cantar música de sofrência, de dor, fui deixada, tô num bar, tô ali, tô aqui. Você acha que isso não vai acontecer com você? Você mesmo está profetizando na sua vida. Então, a nossa área emocional, nosso sentimento, ele é
todos os dias tendo que ser vigiado. Porque se eu começo a acreditar em coisas que não é o que Deus falou de mim, que não é o que eu sou, não é o que eu fui feita verdadeiramente, eu começo a replicar. Eu começo ali, ó, sempre replicar aquilo. Assim como eu falei ontem, no vídeo de ontem sobre a alegria. Se você vê alguém alegre, você dá vontade de rir também. E se eu vejo alguém triste, eu começo a ficar triste também. Assim também é com tudo que a gente ouve no dia a dia. Com tudo que nós ouvimos no dia a dia. E quando ele passou a enxergar, ele passou a seguir Jesus. Então, quando a gente recebe essa cura, a gente tira essas escamas dos nossos olhos. As escamas da alma dele já tinham saído, porque ele já sabia quem era Jesus, ele sabia o poder que ele tinha, ele já sabia tudo aquilo que ele podia. A escama da alma precisa sair, para que a gente possa caminhar com ele. E que a gente caminhe sabendo com quem a gente está caminhando, com a certeza de quem a gente está caminhando. Com a certeza que a gente tem essa revelação no nosso espírito, porque só de falar não adianta. Só de falar não adianta. Porque Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E só Pedro teve a revelação no espírito. Nós precisamos de ter revelações, discernimento no nosso espírito, para saber e ter a confiança com quem nós estamos andando. Porque aí fora, muitos, e principalmente, obviamente, da nossa família, pode ser também uma barreira para que eu não chegue até essa verdade, para que eu não chegue até essa libertação. Porque é lá na infância que tudo começa, esse cativeiro emocional. E eu fico tão dependente, tão dependente, tão dependente do outro, que eu não sei nem mais olhar para mim e gesticular e falar aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo. A gente precisa passar por esse processo. Nós precisamos passar por um processo na nossa vida. E que esse processo te abra para que você consiga literalmente saber o que realmente tem dentro de você. Não adianta a gente esconder, quanto mais a gente posterga a dor e não entrega ela, a gente nunca sai do cativeiro. Eu tenho alguns testemunhos aqui, quando uma pessoa passa por isso, verdadeiramente ela confessa aquilo que ela sente, ela confessa tudo aquilo que estava doendo e guardado para que não doesse mais nela. Eu sempre falo, não se preocupe, vai doer só uma vez, porque agora a gente está literalmente plantando com lágrimas em um lugar onde a gente vai colher com alegria. A gente às vezes quer plantar com lágrimas em Facebook, Instagram e outras coisas aí, mas a gente esquece que existe um lugar exato e sagrado para que a gente possa plantar as nossas lágrimas e colher feixes de alegria. E esse é o lugar onde nós precisamos confessar os nossos sentimentos, largar a capa lá. É o momento que a gente larga a capa e dizer: eu quero literalmente viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Ele falou que eu ia viver, e não aquilo que eu achava que eu ia viver. Aquilo que eu estava achando que era bom. E na verdade não era bom, era só um cativeiro. Que tantas pessoas estão presas, sem saber, porque está afagando o ego delas. A verdadeira prisão, você não vai ter consciência dela. Porque a verdadeira prisão, ela te dá aquilo que mais você quer. Aquilo que mais você deseja na tua alma. Então, pare um pouco para entender que o milagre, ele acontece antes mesmo de eu chegar até Jesus e pedir. Acontece na minha fé. Na minha fé. A fé que eu tenho.
Jogar a capa é o ato de quem não quer mais voltar atrás. É o ato de abandonar o velho eu, antes mesmo de ver o milagre acontecer na nossa vida. E você? Decide hoje largar o velho eu, soltar todas as capas que estava pesada, largar a única coisa que você acha que você tem de importante para viver literalmente o novo e essa liberdade e essa paz que excede todo entendimento? Sabe aquilo que você tem, que você está dependente e fala, isso daqui eu não largo. Sem isso daqui eu não sou ninguém. É exatamente isso que você tem que largar para poder viver toda essa nova história. Tudo aquilo que vem te prendendo aqui não vai te levar até lá. Então, eu oro e já agradeço por tudo que Deus tem feito até aqui, por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, na vida daquele que vai ouvir ainda esse vídeo, na vida daquele que no futuro vai estar também vendo este propósito. Eu declaro visão aberta, eu declaro discernimento dos céus na tua vida. Eu declaro que a partir de hoje toda cegueira espiritual caia por terra e que você passe a enxergar e a ter certeza desse Jesus, do filho de Davi, aquele que cura, aquele que faz infinitamente mais pela tua vida, aquele que já pagou por tudo há mais de 2000 anos atrás e que você não precisa mais pagar por nada, você não precisa mais mendigar, você não precisa viver de migalhas, principalmente as migalhas espirituais, que você não seja mais dependente de nada, de coisas, nem de pessoas, mas sim dependente exclusivamente dele. E que toda lágrima que você tiver que semear, não semeie em público. Vá para o teu quarto em secreto, ore, entrega essas lágrimas, plante elas neste lugar, porque ali sim você vai colher feixes de alegria. Eu te agradeço por permanecer até aqui, porque Deus tem infinitamente mais ainda para fazer na tua vida. Infinitamente mais. E ainda não acabou. Ainda tem mais 2 dias e eu te aguardo lá. Se você gostou, curta esse vídeo para que ele entregue para muitas outras pessoas que ainda também está precisando de viver essa liberdade, sair desse cativeiro, dessa dependência emocional. Porque quando nós queremos o bem para o outro, consequentemente, nós também vivemos tudo isso. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.